Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. Aqui quem vos fala, Beto Almeida, com as mensagens dos médiuns Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina e Vovó Conga. Queria agradecer a vocês por mais essa oportunidade que temos de compartilhar a mensagem dos mentores. Peço você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, possa fazê-lo para que possa também receber as mensagens. Toque no sininho, coloque todas. Cada vez que a gente colocar uma mensagem, você será notificado da mesma, tá bom? Eu tenho uma mensagem aqui do pai Joaquim de Aruanda, que é uma mensagem que ele recebeu do povo arcturiano, né? Então, ele diz o seguinte, vamos começar a nossa mensagem hoje, né? Caros filhos, nunca duvide que um plano divino que está se desenrolando exatamente como necessário neste momento e que o caos e a confusão atuais fazem parte desse processo. À medida que a velha energia se torna cada vez mais obsoleta. Então eu queria começar, né, essa mensagem do pai Joaquim de Aruanda, dizendo que ele é um mentor muito importante nas nossas mensagens, pois ele viaja e geralmente recebe muitas mensagens do povo arcturiano. Aqui diz assim: à medida que a velha energia se torna cada vez mais obsoleta, ela atua como um catalisador para a mudança e abre espaço para o novo. Corações e mentes endurecidos, há muitos presos ao que sempre lhes foi dito, estão se abrindo e começando a questionar o status de sua própria pessoa. Muitas leis, crenças, tradições, conceitos sociais e modos de vida aceitos há muito tempo se baseiam na ideia de que os humanos são separados de Deus, uns dos outros e das formas de vida não humanas. Essas crenças não funcionam mais para muitos, porque a humanidade evolui e está pronta para superar as limitações dessas falsas crenças. Embora a maioria não tenha consciência disso, a humanidade tem se preparado para esses tempos em todas as suas vidas, mas precisa ser capaz de se alinhar com a luz da alta frequência que agora flui para a Terra. Para isso, as energias densas, falsas e obsoletas que sustentam há muito tempo o sistema de crença tridimensional devem ser vistas, reconhecidas, rejeitadas e então, por falta de energia para alimentá-las, dissolver-se do nada que são e sempre foram. No entanto, aqueles que sempre lucraram com a ignorância coletiva da Terra sobre a verdade estão trabalhando arduamente nesse momento para manter a humanidade alinhada com as crenças tridimensionais do passado. A Terra e tudo que nela existe são reais, espirituais, íntegros e complexos, mas, durante eras, as criações perfeitas que Deus foram vivenciadas por mentes e corações condicionais por crenças de dualidade, separação e poderes que prejudicam e destroem. O mundo é real, mas a forma como ele tem sido percebido é uma ilusão. À medida que evoluímos cada vez mais além da dualidade e da separação e para uma consciência de unidade, a realidade pode começar a se manifestar na Terra como formas mais elevadas e melhores daquilo
com que já estamos familiarizados. Leis, religião, governo, educação, saúde, como o exterior é um reflexo do interior. As formas mais elevadas de tudo refletirão unidade em vez de separação. As criações de Deus jamais podem se dissolver, pois são realidade governadas e mantidas permanentemente pela lei divina. Somente conceitos, formas e materiais das ideias divinas desaparecem ou mudam conforme a consciência se transforma. A mente não é uma criadora, mas sim uma intérprete, um caminho de percepção que interpreta estado de consciência, pessoais e coletivos. A consciência é a substância criativa da forma. Existe apenas um, eu sou você e você sou eu. Expressões individualizadas do um. Isso não significa que todos sejam ou se tornarão exatamente iguais, mas sim que a verdadeira natureza divina de cada pessoa contemplou totalidade, abundância, harmonia, vida, etc. Continuará a se expressar individualmente como a cultura, as necessidades e as preferências de cada pessoa, permanecendo para sempre em ou do um. E aqui ele nos alerta de uma coisa: Deus, consciência, aí vem Deus, consciência divina, fonte, é tudo que existe. E ponto final. Então, como um ser humano, um animal ou mesmo uma árvore poderiam ser feitos de algo diferente, algo menor, algo ruim ou algo errado. A consciência divina está infinitamente criando expressando a si mesma como criações que podem ter formas diferentes, ser invisível ou até mesmo desconhecida para os humanos, mas todas estão no são do um, manifestando-se como uma ideia divina para aquela forma específica. As mudanças que virão à medida que a Terra se aproxima mais da realidade exporão cada vez mais a irrealidade do sistema de crenças coletivas tridimensionais do mundo. Isso causará medo e resistência naqueles que acreditam que o mundo material é a única realidade que Deus vive do céu, esperando que ele implore, ore e sacrifique que os humanos vivem apenas para uma vida e não passam de vermes no pó até serem batizados ou aceitar o plano divino. Então aqui é a mensagem do pai Joaquim de Aruanda, que encerra a mensagem dele, que realmente nós precisamos viver nossas crenças, né, da maneira que seja correta, claro, né, mas, né, a gente tem que procurar cada dia ser uma pessoa melhor. Eu queria passar agora a mensagem para a vovó Conga, né? Ela fala de uma mensagem muito importante, parecida com a do pai Joaquim. Ela diz assim, ó, ela fala: meus queridos filhos, a verdade nunca deve ser organizada. A maioria, mas não todas as religiões organizadas atuais. Deixa eu dar só um ênfase para você entender melhor. O que é que ela quis dizer quando ela disse a verdade nunca deve ser organizada? Porque quando as pessoas dizem que a religião dela só é ela, que salva, que não sei o que eles dizem, né? As pessoas procuram essa situação, mas quando vê não é aquilo que ela necessitava. Então por isso que existe centenas e milhares de religiões, mas nem todas vão levar a um propósito que é Deus, tá bom?
Mas aí a procura sua deve ser dar seu melhoramento aqui na Terra, né? Você vai pagar os karmas que você trouxe de outra vida, tentar resolver isso nesta vida para que não possa na próxima passar pela mesma situação que você passou e sempre buscar a verdade. E a verdade está dentro de você, tá bom? Das suas crenças, da forma que você pensa, dentro de um racional. Realmente aquilo é correto, aquilo vai me beneficiar, aquilo vai me trazer paz. Então tudo isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Mas vamos continuar com a mensagem da vovó Conga. Olha o que ela continua falando. Em suas mensagens e ensinamentos, as religiões procuram ser organizadas e ensinadas por aqueles em um estado de consciência muito menos evoluído, né? Geralmente acontece dessa forma mesmo, permitindo que ensinamentos antes puros fossem contaminados com conceitos e interpretações tridimensionais. Foi essa que ela fez lá em cima, lembra? Das religiões. A maioria das religiões atuais guarda pouca semelhança com a mensagem do mestre original. Nem todas, mas a maioria se tornou um negócio lucrativo, com regras, doutrinas, crenças, etc., que representam e promovem o estado tridimensional de consciência. Você é a única religião, é a única, vamos dizer assim, igreja, né, que acredita que Deus está sempre presente em você, nas pessoas, cada forma de vida que nós vemos aqui na natureza. Você automaticamente leva Deus consigo para qualquer local, cerimônia ou até mesmo local sagrado. Sim, existem alguns lugares na Terra que têm uma ressonância mais elevada, mas você não precisa deles para obter algo que ainda não esteja presente dentro de você. Estes locais, assim como os cristais, óleos, cerimônias, incensos e ferramentas espirituais, servem para aumentar e despertar e ajudar a pessoa a se alinhar mais intimamente com essa mesma energia já presente em seu interior. Não é tanto o desejo de ajudar os outros, mas sim o medo de errar. É o que acontece com as pessoas, né? Não querem tentar e tem medo de errar. E perder apoio que levou e continua a levar tantos indivíduos e grupos a fazer proselitismo, promover e até mesmo tentar forçar outros a adotarem seu sistema de crença pessoal. Estamos vendo um ressurgimento disso hoje, como muitos que se dizem cristãos tentando impor conceitos tridimensionais pessoais do cristianismo aos outros. Isso não é cristianismo verdadeiro. Aí ela vai fazer uma comparação agora. Jesus, Buda e outros mestres espirituais não vieram à Terra para fundar religiões. Eles vieram para ajudar a quebrar o hipnotismo tridimensional que a humanidade vinha sofrendo a eras por meio de ensinamentos da verdade e obras de amor. A maioria das pessoas ainda não estava preparada para os princípios espirituais avançados que esses mestres ensinavam e por isso simplesmente transformaram o professor em um Deus separado delas. O trabalho desses mestres ancestrais semeou a consciência coletiva da Terra com a verdade em preparação para os tempos atuais. Leis, governos, formas de adoração, assistências médicas, educação, etc., são ideias espirituais reais, interpretações materiais da completude, totalidade, harmonia divina. Elas são baseadas no amor e na unidade e são apoiadas pela lei divina, mas, contudo, no mundo material,
foram falsamente interpretadas e manifestadas como a dualidade, separação e muitos poderes. O que você vê acontecendo no mundo, neste momento, é o processo de despertar os humanos para o conhecimento, a visão, o desejo, o trabalho em direção a eles e até mesmo a existência de níveis mais elevados de tudo para todos e não apenas para alguns poucos selecionados. As pessoas estão recuperando seu poder, começando a aceitar que toda a vida está conectada, seja pela distância ou próxima, independentemente das aparências ou formas. Elas estão começando a confiar em suas capacidades de tomar decisões por si mesmas e estão perdendo medo daqueles que continuam a afirmar que somente elas têm poder, conhecimento e domínio sobre tudo. Esta é a ascensão espiritual. Então, eu queria encerrar, tá certo, essa mensagem da vovó Conga, né? Ela faz uma coisa interessante aqui, ela diz que o medo daqueles que continuam a afirmar que somente elas têm poder, conhecimento e domínio sobre tudo. Esta é a ascensão. Ou seja, fazer que as pessoas elas possam ter essa autossuficiência espiritual para que elas possam tomar as decisões da maneira correta e ajudar seus semelhantes, sua vida, seus parentes, seus amigos, seus filhos, sua esposa, seu esposo e etc. Tá bom? Para encerrar, vamos ver agora a vovó Catarina de Aruanda, né? Finalizando a nossa mentora, ela diz assim: o amor é a única realidade simplesmente porque um é tudo o que existe. Alcançar esse estado de consciência é o objetivo da jornada evolutiva de todos. Permita o processo. Então vamos dar uma pequena parada aqui. Olha o que ela diz: o amor é a única realidade simplesmente porque um é tudo o que existe. Ou seja, se a gente não tiver amor, a gente não consegue passar dessa dimensão para a próxima, tá certo? Por isso que é tão importante, né, ela falar sobre isso no começo da mensagem dela, né? E olha só o que ela diz aqui mais embaixo. Ela diz assim: orem, pois a oração é o primeiro passo para a redenção e libertação de seus karmas. Olha que conselho interessante. Orem, pois a oração é o primeiro passo para a gente se redimir, né? Tantas coisas que a gente fez de errado que agora a gente está tentando resolver nessa vida. E essa é uma mensagem, tá certo? Ela está falando, mas foi uma mensagem que ela deu, ela recebeu de uma outra mentora chamada a Maria, a mãe do Jesus, né? O Jesus Sananda. E ela continua falando aqui, ó, amados filhos. Aí ela vai falar de Maria agora, de Maria, a mãe de Jesus Sananda, a Imaculada Virgem. Ela dá um alerta máximo. Mais uma vez, aqui eu estou e sempre que for necessário estarei com minha presença, abençoando e libertando toda a vida. Os testes estão sendo feitos para observar como reage a toda a humanidade terrestre. O sistema prepara e vigia como vocês reagem diante do plano que está pronto, onde aos poucos estes seres, que ela fala aqui dos seres das trevas, né, se manifestam na vida e na superfície da Terra. A maioria está dormindo profundamente, ela está falando da gente, tá? E não deseja acordar. Esses já estão sendo retirados e vão demorar um pouco para perceberem que desencarnaram, porque serão levados para mundos da terceira dimensão ou dimensão inferior. Olha que pena, né? Evoluiu aqui, ou vai para a terceira dimensão, ou vai um abaixo dela, né? Veja que atraso, né? A pessoa podendo evoluir não está conseguindo. Uma vez que seus corpos espirituais vibram nessa frequência, onde doam e recebem as mesmas energias, boas ou não. O tempo é agora, meus filhos. Nesse eterno agora, vocês podem sair desta frequência negativa
virando seus corpos para a luz divina seja ativada em vocês, pois essa luz já lhes pertence, porque estão demorando tanto para entender tão simplesmente instrução. Só existe luz, perfeição, harmonia na 5D, paz, amor divino e absoluto perdão e misericórdia. Viver dentro dessas leis é sinal de amadurecimento espiritual. Então eu queria encerrar, tá, certas mensagens dos mentores, com agora da vovó Catarina de Aruanda, né? Que a gente possa pensar sobre isso, refletir, gente, a cada dia dessa mensagem. Ela pede para que a gente possa orar para diminuir esse karma, para a consciência ela voltar para nossas mentes e buscar. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade nesse dia, com as mensagens desses mentores que tão carinhosamente ajudam a gente com seus conselhos, nos alertando sobre os problemas. E eu quero compartilhar essa mensagem e agradecer e desejando a vocês um ótimo dia.